Olá, mais uma vez vamos trabalhar com os números racionais. Dessa vez vamos misturar os formatos aqui agora, tá bom? Como que a gente pode fazer operações com números racionais se eles estiverem em vários formatos distintos? Vamos começar aqui com o primeiro exemplo. Se eu tiver que somar um número inteiro com uma fração qualquer. Vou pegar aqui, por exemplo, o número 3 mais um quinto. Olha aí. Aqui eu tenho dois números racionais em formatos bem diferentes. Um deles, o primeiro, é um inteiro, o segundo é uma fração. Como a gente faz para poder adicionar isso daí? Bom, pessoal, tem algumas maneiras de fazer. Aqui eu recomendo vocês a fazerem é transformar tudo para frações, que as frações permitem a gente fazer essas somas com um pouquinho mais de segurança. Então, por exemplo, se eu quero somar a fração 1 quinto com o 3, vamos encontrar uma fração equivalente para o 3, que tenha denominador 5, para adicionar com 1 quinto, que já tem denominador 5, tá vendo? Então, a nossa dúvida aqui seria que número eu devo colocar aqui no numerador da fração para que o resultado, depois de dividir por 5, seja o mesmo 3. Bom, se você for pensar um pouquinho, você vai perceber que se eu colocar aqui o número 15, tá bom? O numerador 15, 15 dividido por 5 dá mesmo 3. Então veja que a fração 15 quintos e o número 3 são iguais. Portanto, dá para somar. Agora, 15 quintos mais 1 quinto traz para nós 16 quintos. Pronto, está somado então o número 3 mais o número 1 quinto, tá bom? Perceba aí que a gente transformou em frações o número inteiro, para ficar tudo no formato de frações, tá bem? Vamos fazer então um segundo exemplo aqui. Se eu tivesse que juntar aqui menos 3 quartos mais 2, por exemplo. Observe que eu estou fazendo aqui com números pequenos, mas funciona no mesmo formato, funciona com número grande também. Aqui é só para vocês entenderem como se faz. Bom, então eu tenho a fração menos 3 quartos. E esse 2, vamos então fazer o quê? Vamos fazer uma fração equivalente para o 2 que tem o mesmo denominador que a fração 3 quartos. Então, que número eu devo colocar no numerador dessa fração que depois de dividir por 4 dê um resultado 2? Observe que eu preciso que essa fração que eu estou construindo seja igual a 2. Portanto, esse número nosso aqui seria o 8, que 8 dividido por 4 é mesmo 2. Logo, agora, como os dois denominadores estão idênticos, a gente só conserva o denominador e soma os numeradores. Então, o primeiro numerador é menos 3, o outro é 8. E menos 3 mais 8 vai dar 5. Ou seja, eu tenho aqui então o resultado 5 quartos. Tá bom? Então, quando for números inteiros com frações, vocês transformam o número inteiro em fração que tem o mesmo denominador que a fração colocada. Tá bom? Vamos ao terceiro exemplo agora. Se eu tiver aqui um número decimal de representação finita, por exemplo, 0,1 mais um terço. Olha aí, eu tenho um número decimal e um número fracionário. O procedimento é o mesmo, pessoal. Vocês vão tentar transformar agora o número decimal em fração, tá bom? Como já mostramos para vocês em outro momento a maneira como se faz isso, como eu leio esse número aqui, olha, um décimo. Portanto, equivale à fração um décimo, tá vendo? Mais um terço. Olha aí. Vocês já sabem como somar duas frações de denominadores diferentes. Eu vou usar aqui o procedimento rápido, que seria multiplicar os denominadores. 10 vezes 3 daria 30. E aí multiplica agora aqui, ó, 1 vezes 3 dá 3, mais 10 vezes 1 dá 10. Então, ficaria 13 30 avos. Olha aí. Ok, vamos avançar.
Se eu tiver agora que adicionar, vamos ver aqui o exemplo número 4. Se a gente tiver que adicionar um número decimal, vou colocar aqui 2,6 mais 3/4. Então a gente faz a mesma coisa. Vamos transformar esse número 2,6 em fração. Para isso, eu convido vocês a lerem esse número aqui como o nome dele. Então eu posso ler esse número assim, como sendo 2 inteiros e 6 décimos, ou eu posso somar ele, ler ele diretamente, 26 décimos. Tá? Por quê? Porque o último algarismo significativo, que é o 6, chegou até a casa dos décimos. Então esse número aqui seria 26 décimos. Tá? Somando mais 3/4. Olha aí, vamos pelo processo rápido de novo. Ó. 10 vezes 4, que vai dar 40. Aí multiplica aqui, ó, 26 vezes 4. 4 vezes 6 fica 24. Guardo 2, 4 vezes 2, 8, 2, 10 fica 104. Mais 10 vezes 3, 30. 104 mais 30 fica 134. Como os dois números são pares, no mínimo dá para dividir por 2, para simplificar por 2. Então aqui ficaria 20. 134 dividido por 2 vai dar 75, 77. Não, 67, perdão. Fica 20, aqui fica 67. Pronto, estaria aqui o resultado, tá bom? Ou seja, quando o número for um número decimal com representação finita, vocês transformam ele facilmente lendo esse número adequadamente. O nome dele é a fração que ele representa. Agora, e se for um número com representação decimal infinita, que no caso são as dízimas periódicas que nós temos, como faria? Por exemplo, eu quero somar aqui 1,55555 infinitamente mais 1/3, por exemplo. Como é que nós faremos? Então, teríamos aí que transformar essa representação infinita aí do 1,5555555 em uma fração geratriz, tá bom? E aí vocês podem fazer aquele processo que eu mostrei para vocês outro dia. Então ficaria, existe uma fração x que deu origem a esse número. Como o período aqui tem só um algarismo, eu vou multiplicar por 10. Vou multiplicar essa igualdade por 10. E vou obter a segunda igualdade, que seria aqui 10x igual a 15,55555. Observando aqui as duas partes decimais já estão idênticas, olha. Então vamos subtrair uma equação da outra, uma igualdade da outra. Então ficaria 10x menos 1x, ficaria 9x. Tá vendo? Estou fazendo a de baixo menos a de cima. 15 menos 1 ficaria só 14. Isolando o x aqui, eu teria x igual a 14 sobre 9. Tá bom? Portanto, esta é a fração geratriz do 1,5555. E vamos agora então trocar aqui, ó. Então vai ficar 14 nonos mais a outra fração que é 1/3. Tá bom? Nesse caso aqui, como o 3 é muito fácil de transformar em 9, eu vou fazer por equivalência, tá bom? Eu vou trocar a fração 1/3 por outra fração que tem o mesmo denominador que a primeira, que no caso o denominador é 9, tá bom? Então, quer dizer, 3 nonos tem o mesmo valor que a fração 1/3. Por que eu sei disso? Porque se eu multiplicar aqui por 3, ó, o numerador e o denominador vai virar 3 nonos. Finalmente, eu posso adicionar. Como os denominadores agora já são iguais, então fica aqui 9, 14 mais 3, 17. Pronto, então dá 17 nonos. Enfim, essa adição pedida dá resultado 17 nonos. Certo? Então,
tá aí. Então, quando vocês tiverem que fazer uma soma de números fracionários com dízimas periódicas, vocês transformam a dízima periódica na fração geratriz e depois adicionam as duas frações que vocês encontraram. Tá ok? Bom, vamos agora então para o exemplo número 6. Olha só, esse exemplo agora é quando vocês tiverem um número misto. Então, o que é um número misto? É aquele que tem uma parte inteira e uma fração, uma parte fracionária. Eu leio aqui 2 e 1/3. Suponha que eu quero somar esse 2 e 1/3 com 3/4. Tá certo? Então, nesse caso aqui, o que eu faço? Eu transformo o número misto em fração e depois faço a adição. Tá bom? Vamos lá. Transformando. Como transformar? Você pega aqui, ó, faz esse processo. Ó. Pega o denominador e multiplica pela parte inteira. Então, 3 vezes 2 dá 6. E o resultado você soma com o numerador. 6 mais 1, 7. Ou seja, 2 e 1/3, na verdade, 7/3. Ah, professor, mas como assim 7/3? Sim, veja, 7/3 eu posso separar ele como sendo o quê? Como sendo 6/3 mais 1/3. Como 6/3 é 2, olha, é 2, então fica 2 mais 1/3. Então, essa é a representação de 2 e 1/3. Eu posso deixar o sinal de adição ou eu posso simplesmente deixar assim representado, tá bom? Então, 2 e 1/3 é a mesma coisa que 2 inteiros mais 1/3. E isso significa 7/3. Nesse caso agora aqui, eu adiciono então mais o 3/4. Viu? Aí já recai naquele processo que vocês já sabem fazer de multiplicar aqui os denominadores. Tá bom? Eu vou usar aqui o processo rápido. Então, 3 vezes 4 ó, vai dar 12. 7 vezes 4, 28. Mais 3 vezes 3, 9. 28 mais 9 são 37. 12 avos. Pronto. Então, aqui está a nossa solução, a nossa adição de 2 e 1/3 mais 3/4. Tá bom? Então fica 37 12/2. Ok. E a gente pode fazer um último exemplo aqui ainda. Vamos misturar bastante. Acho que esse é o exemplo número 7. Vamos misturar bastante esse negócio aqui. Vamos colocar assim. 1/6 menos, vamos botar aqui, 1 e 3/4 mais 0,2222 mais 1 menos 1/3. Olha aí. Veja que... Ah, não. Essa de fração já tem a lei no princípio. Não precisa colocar aqui. Pronto. Eu misturei aqui os 4 tipos básicos de representação de número racional. Quero fazer essas operações com esses números. Perceba aí que cada um deles está num formato diferente. O primeiro deles aqui está no formato de fração irredutível. O segundo está no formato de número misto. O terceiro está no formato de decimal infinito. E o quarto está no formato inteiro. Tá bom? Então são os 4 formatos possíveis aí para os nossos números racionais. Então a gente vai fazer o quê? Vamos transformar todos eles para fração e aí fazer a operação como vocês já aprenderam a fazer até agora. Vamos lá então. O primeiro número já é fração, continua como está. O segundo vai ser 1 inteiro mais 3/4. Vamos fazer um rascunho aqui, olha. 1 inteiro mais 3/4. Ora, como 1 inteiro possui 4/4, né? Porque 4 dividido por 4 é 1. Então, 4/4 mais 3/4 vai dar 7/4. Olha aí.
Portanto, 1 inteiro e 3 quartos são 7 quartos. Mais essa dízima aqui, 0,22222, quanto é que qual é a fração geratriz que deu origem a ela? Vamos fazer essa transformação. Então, eu sei que existe uma fração x que deu origem ao número 0,222222. O período aqui é simples, então eu vou multiplicar por 10. Então, vai ficar aqui 10x. E aqui a vírgula vai mudar uma casa para a direita, fica 2,22222. Observe que a parte decimal já está idêntica, como a gente queria que ficasse. Vamos então subtrair aí as duas igualdades. A maior menos a menor. Então a de baixo é maior. Então 10x menos 1x dá 9x. 2 menos 0 fica 2. E aqui a parte decimal são idênticas, vai desaparecer. Ou seja, a nossa fração procurada é 2 sobre 9. Certo? Pronto, então isso aqui vai ser 2 nonos. Mais 1, tá bom? O 1 pode ser colocado o numerador e o denominador idênticos, tá bom? Só precisamos saber agora qual denominador colocar. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar o 1 reservadinho, por quê? Porque eu preciso definir ainda qual vai ser o denominador que vai ter essas três aqui, ó, porque tem o 6, o 4 e o 9, tá bom? Vamos encontrar um denominador que seja ideal para essas três frações. Então, nesse caso, nós podemos utilizar o que desde o fundamental o pessoal já vem ensinando para a gente, que é, quando você quiser encontrar um denominador da soma de frações, um dos denominadores possíveis é o menor múltiplo comum. Então, vamos usar esse procedimento. Vou pegar aqui, por exemplo, o 4, o 6 e o 9, que são os denominadores que nós estamos trabalhando, e vou decompor ele em fatores primos, tá bom? Então, decompondo aqui por 2, 4 por 2 dá 2, o 6 por 2 dá 3 e o 9 não dá para dividir por 2. Ainda existe um 2 aqui que dá para dividir por 2, então vamos dividir por 2. 2 por 2 vai dar 1, o 3 não divide por 2 e nem o 9 divide por 2. Vamos dividir por 3 agora. 3 por 3 vai dar 1, 9 por 3 dá 3, e dividindo por 3 novamente, vamos manter os 1 e 3 por 3 dá 1. Bom, quando conseguimos transformar todos eles em 1, significa então que terminou o nosso processo. Vamos multiplicar os fatores primos encontrados. Então ficou 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 9, 36. Então o denominador que eu vou fazer aqui mais ideal vai ser o 36. Tá bom? Então ficaria o seguinte. Para essa fração aqui obter um denominador 36, eu preciso multiplicar ela inteira por 6. Por quê? Porque aí 6 vezes 6 fica 36. Aí eu multiplico o numerador também por 6. Ou seja, essa primeira aqui teve que ser multiplicada por 6. Essa segunda fração que tinha o 4, para o 4 virar 36, tem que multiplicar por 9. Então, eu multiplico também o numerador por 9. 7 vezes 9 fica 63. Então, fica aqui, ó. Essa aqui, então, foi multiplicada por 9. Para que o 9 aqui agora se transforme em 36, eu vou multiplicar ele por 4. Tá bom? Então, aqui fica 4, aqui multiplica por 4, vai ficar 8. E o número 1, para ter denominador 36, basta dividir o 36 por 36. E aí está, pessoal. Todas as frações agora têm denominadores iguais. E eu vou então colocar aqui o resultado como sendo uma fração de denominador 36. Eu vou juntar os positivos primeiro. 36 daqui mais 8 vai dar 44. 44 mais 6 dá 50. 50 menos 63 ainda sobra menos 13. E aqui está então nossa resposta final. Isso quer dizer que essa soma toda aí vai dar menos 13, 36, 36 avos. Bacana, pessoal? Então é isso, tá bom?
Quando vocês precisarem fazer adições de números racionais em vários formatos diferentes, o segredo é transformar eles tudo para fração. Tá bom? Deus abençoe vocês no aprendizado. Até.